Olá, você está na sintonia da Rádio Vive Agora, comigo, Matheus Potomati. Este programa tem o apoio da Bion Nutrição Inteligente. A Bion é uma das nossas marcas preferidas no Brasil. Eles se descrevem aí como uma empresa de alimentação saudável e low carb, mas na verdade são muito mais do que isso. A Bion é um projeto sério, desenvolvido por gente dedicada como poucas a produzir e promover saúde e bem-estar no nosso país. Eu consumo especialmente o TCM deles, que algumas pessoas também conhecem como MCT, e nada mais é do que o extrato concentrado e purificado do óleo de coco. Ele também pode ser extraído de outras fontes, mas o do óleo de coco é o melhor de todos. O TCM é um item básico para quem quer aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo óleo vegetal de maior qualidade e pureza que existe, como aumentar o desempenho cognitivo, a produção de energia, a disposição, perder peso, diminuir o acúmulo de ácido lático nos músculos, o que leva aí à famigerada cãibra, né? Aumentar a resistência física, prevenir o desenvolvimento de doenças cardíacas e degenerativas, alimentar os micróbios bons do seu intestino e por aí vai. Além disso, a Bion tem uma ampla linha de produtos, como whey, barrinhas à base de proteína proveniente de gado criado 100% a pasto, compostos para aumentar a imunidade, desenvolvidos com rigor científico e sem enrolação, cafés funcionais, a granola mais saudável do Brasil e outras delícias. Você que acompanha a gente tem desconto de 10% no site da Bion. É só entrar no link que está na descrição deste programa, no YouTube ou no seu tocador de podcast preferido. E é isso aí, aproveita! A nossa entrevista de hoje fala sobre quando nutrição de ponta e empreendedorismo se encontram. Para isso, eu conversei com o Edgar Calfá Jr., CEO da Bion Nutrição Inteligente, uma empresa de produtos alimentares de alto nível em termos de conceito, funcionalidade, origem, pesquisa e desenvolvimento. Porém, antes de ser o cara da Bion, o Edgar é um pesquisador consistente e dedicado, sobretudo relacionado à alimentação e estilo de vida saudável. Na nossa conversa, a gente falou sobre a trajetória pessoal dele no universo do bem-estar e sobre os desafios de ser um pioneiro desse ramo no Brasil. Mas, principalmente, eu também aproveitei muito o conhecimento do Edgar para discutir questões como o uso do TCM, que é o extrato mega concentrado do óleo de coco, que se tornou aí um item de prateleira para muita gente que busca mais saúde, desempenho cognitivo e físico. Também falamos sobre a demonização histórica e o recente resgate das gorduras como um macronutriente essencial na nossa alimentação, o boom da proteína e seus potenciais benefícios e pontos de atenção, e também aproveitamos para amarrar aí um assunto que engloba os dois, que é a diferença entre carne industrializada e produzida com gado criado 100% em pasto, algo que no exterior é muito conhecido sob o selo grass-fed. Eu confirmei, por exemplo, com o Edgar o que já era uma suspeita minha. Ao contrário dos Estados Unidos, União Europeia e outros países de primeiro mundo, o gado brasileiro é, em sua grande maioria, criado exclusivamente em pasto, o que garante uma qualidade média muito maior em termos de saúde e sabor. E aí a gente aproveitou para falar também sobre os problemas e o desperdício que não existir uma certificação específica para gado de pasto no Brasil. No mais, ele também compartilhou aí algumas rotinas pessoais e dicas de vida, que vão aí de atividade física até escapadas sem culpa para a indulgência alimentar, e também algo em que ele é particularmente um expert, que é te dizer o que procurar no rótulo de um produto. Nessa parte, por exemplo, você vai entender por que um produto zero açúcar, na maioria das vezes, está mentindo descaradamente e pode até te casar mal se você não puder, sob hipótese alguma, consumir açúcar. Enfim, essa conversa com ele foi outra dentre tantas inspiradoras e esclarecedoras que eu tive o privilégio de conduzir nesse espaço aqui em 2020, e é raro encontrar um empreendedor tão articulado, acessível e estudioso quanto Edgar. Então, por isso, aproveita esse papo com ele aí. Bom, dessa vez eu introduzi o entrevistado primeiro, então vamos para os recadinhos agora em segundo lugar, de costume. Você que está vendo a gente aí pelo YouTube nesse momento, se você ainda não assina este nosso nobre canal, por favor, faça isso. Assim você vai ajudar a gente a estar construindo esse espaço aqui e vai ficar por dentro de tudo que a gente lançar. Se você, ao contrário, é como eu, que gosta de ouvir podcast quando está lavando louça, varrendo o chão, fazendo exercício, correndo, a Rádio Vive Agora também está em todos os lugares onde as pessoas ouvem podcast por aí. É só procurar no seu preferido que a gente vai estar por lá.
Inclusive, eu queria aproveitar para falar que esse ano a gente já apareceu aí na lista de mais ouvidos de várias pessoas que marcaram a gente nas redes sociais. E eu, na verdade, nem sei o que falar sobre isso, porque esse foi só o nosso primeiro ano e eu, francamente, não tenho nem roupa para isso. Por isso, eu só posso mesmo agradecer você que acompanha esse projeto, dizer o nosso muito obrigado em meu nome, em nome de toda a equipe que faz o programa comigo, a Marina Tavares, que dirige a arte dos nossos canais e edita os episódios em vídeo, o DJ Roger, que faz a trilha sonora e edita o programa em áudio, e o Gustavo Potomati, que produziu o som e a luz do nosso estúdio e é o grande responsável por me fazer parecer um pouco menos mambembe aqui. O Vive Agora também está nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook e no Twitter, sempre como Somos Vive Agora, e no nosso blog viveagora.com.br. Procura a gente por lá e dá um alô quando quiser, que a gente sempre responde. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente responde. Para terminar, se você achar que vale a pena e puder apoiar o Vive Agora de uma forma mais direta, a gente está num lugar chamado Padrim, que é uma plataforma de apoio financeiro a projetos. O Vive Agora é um projeto voluntário e, por isso, todo e qualquer apoio tem um valor ainda maior, a gente ainda mais feliz e emocionado. E nosso endereço por lá, então, é padrim, com M de mitocôndria no final, para você não esquecer, .com.br/Vive Agora. De novo, então, padrim, com M de mitocôndria no final, .com.br/Vive Agora. E é isso aí, meus amigos e minhas amigas do Brasil e dos 4 cantos do planeta. Prezadíssimos ouvintes, repetindo de novo, mestre Itamar Assunção, bom programa. Pessoal, nosso convidado de hoje é mais um desses muitos loucos do mundo da alimentação saudável que abandonaram uma carreira promissora no mundo corporativo para se dedicar a buscar estilos de vida melhores para si mesmo e para o mundo. O caminho do Edgar Calfá foi mergulhar de cabeça no mundo da alimentação saudável e fundar aí grandes empresas dedicadas a esse segmento, empresas pioneiras no Brasil, como a Pura Vida e atualmente a Beyond, da qual ele é CEO. Hoje o Edgar está à frente dessa que é uma das principais empresas do segmento do Brasil, mas antes de ser empreendedor, ele é um pesquisador de saúde. Acho que é um caminho, né, Edgar, que muitas das pessoas que entram por esse segmento vão atrás, né? É uma história de vida dessas pessoas que é realmente pesquisar e fazer disso uma história de vida mesmo, uma busca de vida. Então, o Edgar mergulhou nesse mundo da alimentação e de viver melhor de forma geral. Nos dizeres dele próprio, Edgar, a Beyond Nutrição Inteligente existe para levar produtos, informação e inspiração ao seu público, e só por isso a gente já tem que ser grato, né, de ter alguém com essa missão no planeta, especialmente no planeta chamado Brasil. E no programa de hoje a gente vai entender um pouquinho dessa trajetória do Edgar e da Beyond, entender como que é também empreender nesse segmento, os desafios de atravessar um mundo em pandemia com uma empresa dedicada à alimentação saudável e, no mais, extrair o máximo de conhecimento que a gente conseguir nessa hora que a gente vai ter com ele aqui. Edgar, então, bem-vindo ao programa, é um prazer imenso falar com você aqui, cara. Obrigado, Matheus. Prazer é meu e prazer duplo, cara, porque além do papo em si, eu te diria que é super rico trocar. Na verdade, eu acho que mais que uma entrevista, que acaba sendo uma conversa, trocar com um cara tão dedicado e estudioso como você, porque eu sei que você também manda muito bem por papos aí prévios que a gente teve. Você conhece pra caramba do tema, então acho que só enriquece o papo. Vamos que vamos. Legal, vamos lá. Vamos nerdear um pouquinho no assunto aí. Que o povo que escuta a gente gosta de papo mais nerd, assim, mais CDFinho mesmo, assim. Então, vamos lá, hoje nós vamos extrair aqui várias coisas. Edgar, a gente tem um monte de coisa para cobrir, mas eu queria começar o papo fazendo uma pergunta básica para você, que acho que está na raiz, no cerne de tudo que você faz e da tua jornada com a Beyond. O que falta mais nas pessoas, o que mais faz falta nelas entenderem sobre a relação entre alimentação e viver bem? Legal. De forma muito objetiva e muito pragmática, eu coloco o seguinte: o que no final das contas é a alimentação, ou o que a gente deveria buscar na alimentação? A gente está 100% do tempo se reconstruindo, se renovando, né? As nossas células, elas se renovam constantemente.
E o que é alimentação? Cara, nada mais é do que, em última instância, os tijolos para que essa reconstrução seja feita da melhor forma possível. Então, o que a gente tem que buscar na alimentação? Densidade nutricional. Claro que a alimentação, a gente vai, em algum momento do bate-papo, provavelmente a gente vai tocar nesse tema, mas assim, ela é muito ligada naturalmente à emoção. Comer é um ato super emocional, mas antes de ser emocional, que a gente deixa as emoções ligadas à alimentação para as exceções, mas ela no final é, do ponto de vista prático, cara, reconstrução. Como diz o ditado em inglês, crap in, crap out. Se você vai colocar porcaria para dentro, cara, como é que você vai ter uma pele legal, um cabelo legal, você vai ter órgãos funcionando de acordo, vai ter um cérebro, principalmente, funcionando a pleno vapor. É praticamente impossível. Você viver à base de Coca-Cola e McDonald's, cara, na verdade a gente sabe o que acontece, né? Enfim, provavelmente também vai ser tocado nisso, mas assim, a verdadeira epidemia de doenças do estilo de vida que a gente vive hoje, no mundo e no Brasil. Acho que o Brasil está, na verdade, acima da média no quesito, do ponto de vista negativo, em relação a doenças do estilo de vida, que é, obesidade, diabetes, câncer, enfim, pressão alta, enfim, triglicérides zoado, hemoglobina glicada zoada e tudo aí que a gente sabe. Então, síndrome metabólica em geral. Então, em última instância é isso, cara. Eu acho que assim, a gente tem que olhar o alimento, tudo que a gente está colocando para dentro, a gente está fazendo aquela velha opção, né? Se você está alimentando a sua saúde ou se você está alimentando a sua doença. Excelente. Inclusive, você está falando desses dados e a gente já vinha tendo um aumento histórico no índice de obesidade, doenças crônicas no Brasil, mas saiu uma pesquisa do IBGE agora de 2019, né, do último censo, e realmente a coisa saiu totalmente de controle no Brasil. Você tem 25% da população já é obesa, né, e se você contar quem está acima do peso, passa de 60% já. E aí tem várias outros dados aí alarmantes sobre doenças crônicas, diabetes e tal, que tá realmente, acho que é um problema muito sério, né, do Brasil hoje. A gente tem também essa questão toda do guia alimentar, né, que era uma diretriz para evitar o consumo de processados, que também está sob ataque, né. Então, é um momento, acho que quem ainda não acordou para discutir esses assuntos, para tentar pensar sobre esses assuntos, precisa acordar logo, porque o reloginho está cada vez girando mais rápido contra nós. Edgar, então, como exatamente essa empresa que você criou, né, a Bion, acho que você pode falar até também sobre o nome um pouco, mas como que essa empresa tenta contribuir com essa visão sua e o que significa nutrição inteligente para você? É, Obrigado pela pergunta. Na verdade, o nome Beyond é um trocadilho ou uma dualidade aí de significado, né? É de be on, de estar ligado, de estar on, porque a gente trabalha muito com alta performance, e aí um trocadilho com o fonema do beyond, de além em inglês, né? Então, é por Uhum. conta disso. E quando a gente chama de nutrição inteligente, fazendo o link com a sua pergunta anterior, é justamente como é que a gente pode entregar através da nossa marca, através do nosso conceito, das nossas informações, produtos criados de forma inteligente, ou seja, alimentos que têm os seus componentes trabalhando de forma sinérgica. Então, além da densidade nutricional, a gente quer que eles de fato sejam sinérgicos, que eles atuem no corpo de uma forma completa. Vou dar um exemplo aqui com relação a isso. O nosso produto mais emblemático é o café biônico. Então, ele tem 3 componentes. Ele tem manteiga orgânica de gado alimentado em pasto. Depois a gente pode explodir um pouco mais esse tema. A gente tem TCM, triglicerídeos de cadeia média, que é um extrato do óleo de coco. Eu não vou Uhum. detalhar os ingredientes agora, o que cada um faz no detalhe, tá? Mas assim, a manteiga vai dar nutrição e vai fazer com que Bom, e o terceiro ingrediente é o café. A manteiga vai fazer com que a cafeína seja absorvida de forma mais lentamente e no caso da nossa manteiga, que é orgânica e grass-fed, ela chega a ter 10 vezes mais vitaminas e ômega 3 que uma manteiga convencional. Então, você tem nutrição e você tem um aspecto técnico aí com relação ao café. O café, você tem a cafeína fazendo a ignição cerebral. E o TCM é o melhor combustível natural que se conhece para o cérebro, ponto. Então, você tem, em relação ao cérebro, a cafeína dando a ligada e você tem o TCM dando aquela super alimentada. O TCM daria para fazer Uhum. um vídeo inteiro só dele, tá? Então,
eu vou dosar aqui bastante o que eu vou falar dele para não estourar o tempo que a gente teria para cada resposta. Mas o café biônico, como eu falei, é um exemplo bem emblemático dessa questão da nutrição inteligente, né? Cada ingrediente indo para onde deve ir, fazendo uma função. Um outro exemplo, as barras de proteína que a gente tem, que foram os nossos lançamentos iniciais. A empresa começou com eles há 3 anos, com elas, né? As barras também, elas são super sinérgicas e cada uma tem uma funcionalidade. Então a gente tem uma barra que é para imunidade, uma que é para fazer o intestino funcionar melhor, uma barra que é pré-treino, enfim, a gente tem uma barra que é justamente para dar energia, que é com 3 cafés. Então 3 cafés mais cúrcuma, mais pimenta do reino, uma barra com bastante, com bastante especiaria. Então a gente pensa, desde a concepção da ideia até, obviamente, depois do go live, né, da marca, e até hoje, enfim, a gente sempre, em cada desenvolvimento, pensa justamente nessa sinergia, nessa nutrição inteligente, de fato. Legal, e eu acho que esse nome também ele tem um lado feliz, assim, porque traz um pouco tanto do lado da reconexão com alimentos saudáveis, com alimentação saudável, mas também utilizando o conhecimento agregado da ciência, né, dos avanços assim de que foram conquistados nos últimos anos, assim, né, de compreensão mesmo, assim, de novos alimentos, novas substâncias, né. E o MCT, ele quer dizer, eu acho legal também que você chama de TCM, né, não de MCT, Na que verdade é é a mesma o como coisa, é né? conhecido. É a sigla em português ou em inglês. Sim. E acho que sou a favor de te aportuguesar. Inclusive gostei da canequinha aí, apareceu de rapidinho, pode mostrar aí, ó, essa. Então, aqui, na verdade, eu tô com, por acaso, porque eu estava tomando uma outra coisa aqui antes e agora eu tô tomando uma outra É, coisa que não combina. Mas cada uma aham, tem uns dizeres aqui atrás que a gente pensou bastante na arte, sim, no que a gente tá falando, né? Fat is fuel. E o que a gente quer aham, aqui justamente e é o que a gente bate muito a cada dia, ou combate, que é o medo, pânico absolutamente infundado, infeliz e perigoso da gordura, né? Então, gordura é aham, combustível justamente por isso, e por isso o próprio TCM, como você colocou, que é um extrato do óleo de coco, é gordura pura, e é uma gordura extremamente uhum, fluida, enfim, a digestão dela é uma outra sim, coisa, ela tem uma metabolização uhum, totalmente única no mundo das gorduras. E o café biônico, uhum, para o qual a gente fez a caneca, né? Essa caneca, na verdade, eram 4 versões comemorativas do lançamento do café biônico, é, e obviamente eu tomo tudo legal. nelas. Legal. Só para falar pro pessoal que está ouvindo a gente por áudio, então são 2 canecas, uma marronzinha e uma pretinha da Bion, e elas têm, uma tá escrito Fat is the new black e a outra Fat is fuel. E acho que incrível, uma das coisas mais importantes dos últimos anos para mim, com certeza, dos avanços da ciência nutricional e da medicina cardíaca, enfim, das pesquisas científicas de alimentação em geral, é realmente o resgate da gordura, né, que foi algo intensamente demonizado e de forma errônea, né, a partir dos anos 70 e dos anos, enfim, até recentemente, assim, muita gente ainda vê a gordura como algo que tem que ser cortado da alimentação, né, e eu acho, quando você fala fat is fuel, né, a gente tem uma coisa também, assim, que acho que o MCT, o TCM, ele é o óleo extraído do coco, né, que é uma substância que é uma fruta que tem uma quantidade considerável de esses triglicérides de cadeia média, né, que é onde vem o TCM. E também parte desse resgate da gordura vem também a reboque de um interesse maior pelo coco, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, como que, primeiro, a sua história com o coco e por que o coco é importante. Cara, é interessante você falar da minha história com o coco, porque talvez porque a gente, na verdade, a gente tem uma barra de coco e Caiu um matcha. coco na sua cabeça na praia? Cara, na verdade, eu sou apaixonado pelo coco, Momento. mas eu não sei, se o público da Mion tem essa percepção que você teve, a pergunta é curiosa. De qualquer forma, por coincidência ou não, a gente tem uma barra de coco e matcha, a gente tinha o Coco Cream, que é um Ah, leite de coco puro, é o leite de coco mais puro do mundo, e tinha, então não é nenhuma propaganda, uhum, porque infelizmente acabou e por muito, a gente não consegue comprar, não faz o menor sentido, porque eu teria que vender um pacote de 200 gramas, 210 gramas a mais de R$ 100. Então simplesmente não faz sentido importar. sim. E a gente não queria reduzir a Ah, qualidade do Coco Cream. Então assim, os Coco Creams ou leite de coco que existem no hum, Brasil são, não tenho receio nenhum de dizer que são verdadeiras
sombras do que era o Coco Cream da Beyond, mas enfim, infelizmente, por Hum, essa razão não existe mais. E tem o TCM, que é o extrato do óleo de coco. Então, a real hum, é que, assim, o coco, ele é a maior fonte do mundo de gordura saturada. Ele tem o dobro de gordura uhum, saturada do que um bacon. Então é uma coisa curiosa que as pessoas pensam muito nas gorduras animais quando pensam em gordura saturada. E, enfim, e não à toa, o coco, ele é uhum, aquela sem história, dúvida. né? Como já aconteceu com o ovo várias vezes, de ir e voltar, porque não é que ele vai e volta, é que você sempre tem Aham, profissionais ou instituições bancadas pela indústria ou não, mas na maioria dos casos, no caso do coco em especial, sim, porque a indústria do coco é muito pequena. Então você tem os óleos vegetais refinados, que é canola, soja, milho, sim. girassol, etc., sempre bancando para desbancar, com perdão, aqui, forçado o trocadilho e não intencional, para desbancar uma cadeia muito curta de suprimento que é o coco, né? Então os caras realmente não querem incentivar aquilo. Mas a real é que eu tenho uma paixão, primeiro pelo fato do coco ser uma delícia, segundo por ele ser majoritariamente gordura saturada, como eu comentei, e aqui vale um parênteses, a história da gordura saturada, você comentou agora que desde a década de 70, na real, desde a década de 50. Não dá para contar historinha aqui Hum, do cara que trouxe isso à tona não, que criou, que moldou esse mundo, esse medo mundial das gorduras de forma geral, e depois ele bateu muito mais na saturada, mas a real é que toda essa história ela é um caso absolutamente político de tomada de sim. decisão. Não tem e nunca teve nada de científico. Existiram estudos nos primórdios sobre o que pode, estudos observacionais, que seja dito, quer dizer, jamais com um estabelecimento aí de causa e efeito, é, mas que observando você fala, bom, foi feito um estudo originalmente, isso vale comentar, a história é bem longa, mas vale comentar de uma forma bem curta, um estudo que Sim. chamou-se do estudo dos 7 países, desse cara que chama Ansel Keys. E nesse estudo, Ah, ele avaliou a relação, né, ele fez um gráfico, ele fez uma relação, uma linha, na verdade, direta, ascendente, da quantidade de gordura saturada per capita daqueles países com o índice de morte por 100 mil habitantes, morte por doenças cardiovasculares. E aí ele traçou uma conclusão, majoritariamente da cabeça dele, que uma coisa causa a outra. Isso não só uhum, é verdade por uma série de enviesamentos do estudo dele, como bizarramente esse estudo não foi feito com 7, ele foi feito com 22 países, e o cara deliberadamente excluiu 2/3 dos países que não corroboravam a tese dele, quer dizer, pô, cara. 66% dos países vão contra. O cara simplesmente afunilou para quem endossa a tese dele. É a típica, eu acho que é o caso mais emblemático do mundo da ciência ou da nutrição, aonde o cientista ou o profissional, enfim, faz o possível e o impossível Camuteou. para adequar a Uhum, ciência às próprias crenças e jamais o contrário. Então, a história da gordura é cara. tudo isso. E eu me estendi aqui para falar o quanto eu não só não tenho medo, como eu gosto, como eu praise assim, a gordura saturada, inclusive em detrimento das gorduras insaturadas, em especial as poliinsaturadas, que Uhum, são gorduras instáveis, perigosas, que se rancificam, que se oxidam super uhum. facilmente no nosso corpo e que elas sim se ligam entre si formando placas. Então, essas gorduras são, putz, verdadeiras bombas relógio, enquanto as gorduras saturadas, que no final nunca foram bandido de coisa alguma, foram demonizadas. Então, parte da minha paixão pelo coco é justamente isso. Enfim, acho que eu respondi de uma forma um pouco mais extensa que a sua pergunta, mas foi. Tal. Não, e nós vamos falar, inclusive, nós vamos aprofundar esse papo, mas você vê que nesse caso realmente tem muito, né, de pseudociência e de consolidações bastante parciais que estão para responder ou a isso, a desejos do pesquisador, ou muito mais frequentemente a pressões da grande indústria, né? Especialmente no caso dos óleos, né? A gente tem no nosso país, como o Brasil, que é o maior produtor de soja do mundo, você imagina a pressão que tem para se consumir óleo de soja nesse país, né? Então, enfim.
Mas nós vamos falar também um pouquinho, Edgar, eu queria falar com você, a gente está falando de gordura saturada, e tem essa coisa, o TCM, né, vamos começar pelo básico, vai então, vou deixar você explicar Uhum, aqui. uhum. O que é o TCM? Começando pelo básico, porque aí depois eu quero diferenciar, você falou de gordura saturada animal, da gordura saturada vegetal e saturada do TCM, porque o TCM ele é diferente, ele tem uma função diferente da gordura saturada animal, que inclusive algumas pessoas estão chamando de gordura de energia, energy fat, né, em vez de gordura saturada, porque ela é absorvida de uma outra forma. A gente vai falar sobre isso, mas começando o básico, o que é o TCM, tal do Então tá TCM? bom. O TCM é um extrato do óleo de coco. Então, inclusive, uma das razões pelas quais eu gosto tanto do coco também é o TCM, o fato dele conter TCM. Ah, significa a sigla, vamos começar pela sigla, né? Triglicerídeos de cadeia média. Então você falou, pô, que legal que você fala TCM e não MCT. Você imagina, eu não sei por que as marcas no É, Brasil colocaram MCT. Medium Chain Triglycerides. Cara, você vai é. falar um negócio, é um palavrão, né? Então em português já é feio. Já é difícil do povo entender. Então. Mas Total. enfim, além de saber o que é a sigla, porque é uma sigla fria, é uma sigla feia, né? Mas a gente tem que simplificar e deixá-la palatável. Cadeia média. Toda gordura tem um tamanho de cadeia. Essa cadeia é o tamanho da cadeia Uhum, de carbono. Quantos átomos de carbono tem naquela molécula? Mas deixando o técnico de lado, é importante saber que os TCMs, as gorduras ou triglicerídeos de cadeia média, que são basicamente só os ácidos cáprico e caprílico, eles têm uma absorção e uma metabolização totalmente única no mundo das gorduras. Então, enquanto todas as gorduras, saturadas ou não, elas vão ser metabolizadas pelo corpo, pelas células, pelo corpo inteiro. O TCM, ele vai 100% diretamente e integralmente pro fígado. E no fígado é onde a beleza do TCM acontece. Ele vai ser convertido, e é a única gordura que tem essa característica ou essa propriedade, ele é convertido totalmente em corpos cetônicos. O que são corpos cetônicos? É mais um nome feio aqui, mas, cara, puta, se você entender o que são corpos cetônicos, transforma a é um vida. feio que faz toda a diferença Cara, entender. faz toda a diferença do mundo. É, corpos cetônicos são moléculas que o corpo produz em algumas situações. Tem A aquela prin- e a beleza também tá nos olhos de quem vê, né, Edgar? Já Exatamente. Aliás, inclusive, se você souber trabalhar com os corpos cetônicos ao seu favor, acho que vale a pena a gente falar de dieta depois de uma forma um pouco melhor, mas sim, uhum. quando você consegue fazer os corpos cetônicos trabalharem a seu favor, a beleza aos olhos também, porque, entre outras coisas, ele faz Dos com que olhos. a sua É, gordura seja consumida, aham. né, como fonte primária de energia. Então a gente emagrece. Então realmente Uhum. tem uma beleza aí, Sim. além da brincadeira, tem uma beleza física real aí para ser mostrada quando Uhum. você consegue fazer isso. Quando que a gente consegue produzir os corpos cetônicos e por que a gente produzia eles? Então vale a pena um pouquinho do resgate disso. A gente produz corpos cetônicos Uhum. quando a gente está em jejum. Aí você fala, bom, então todo mundo pode fazer jejum? Sim, não. Enfim, não dá para entrar no tema do jejum aqui, mas o real e acho que isso aí responde boa parte das dúvidas sobre jejum ser moda ou não, etc. Ah, pensa sempre quando se fala em hábito, porque a nossa genética ela foi construída ao longo de mais ou menos 2 milhões de anos, não ao longo de 10 mil anos, que é quando a gente começou a estabelecer a agricultura e pecuária. Então a gente tem essa evolução como caçador e coletor. E o que acontecia quando a gente estava na natureza? Cara, acontecia o que acontece com todos os animais. Você pega o animal com o maior índice de sucesso na caçada, o índice do cara não é maior que 50%. Ou seja, esse cara que eu falo pode ser o que for, pode ser o bicho que você puder imaginar, ele vai caçar ou enfim, tentar roubar alguma carcaça ou alguma coisa, ele vai ser frustrado na maioria das vezes. Ou seja, ele vai ficar um período, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias sem comer. E aí o que acontece? E aí entram os corpos cetônicos. O corpo começa a produzir um combustível alternativo, porque a gente está sem comer. E quando a gente está sem comer, a gente tem duas coisas. Primeiro que o fígado produz a, a glicose que a gente precisa. Então, para quem está nos ouvindo, você falou que a galera gosta de um pouco de nerdice aqui. Para quem é estudioso do tema, de Uhum. repente vai ouvir profissional da saúde, seja ele um neuro, seja ele uma nutricionista, seja ele um nutrólogo, o que for, que o corpo, ou mais ainda o cérebro, depende de glicose, então vai na contramão, porque você tem dois combustíveis principais. Basicamente, você tem dois combustíveis, ponto.
tudo vai ser convertido em um desses dois, ou glicose ou corpos cetônicos através da gordura. Uhum. Então, mas o corpo e o cérebro precisam de glicose. Sim, mas tanto é verdade que a gente produz mais do que o necessário para a nossa necessidade diária, e produz glicose, inclusive, a partir da própria gordura e da própria proteína, que, pô, se a Uhum. gente não produzisse isso, a gente ficasse em jejum 2, 3 dias, a gente morria. E você tem vários, não é nem caso, você tem tratamentos mais do que pré-estabelecidos já, de jejuns de 3, 4 semanas, sem a pessoa comer absolutamente nada, só suplementando minerais e nada além disso, e a pessoa tá bombando, entendeu? Uhum. Bombando. Aí a real, inclusive, que a E- fome passa, só para eu concluir isso, a fome, quando passa Sim. alguns dias, o começo do jejum ele é mais difícil, mas depois ele fica fácil. A fome, ela simplesmente desaparece. Por que que ela desaparece? Porque a gente justamente começa a produzir corpos cetônicos e a gente passa a se retroalimentar, né, a se endoalimentar. Uhum. Os corpos cetônicos fazem com que a gente consuma a nossa própria gordura, que afinal de contas está armazenada no nosso corpo, nos mais diversos locais, como fonte de energia. Né? Ela não é para deixar a gente gordo a troco de nada. A gente, de novo, Uhum. primitivamente, a gente precisa desses acúmulos de gordura para quando a gente não consegue alimento por um período mais curto ou mais longo. E aí a gente Sim. começa a produzir corpos cetônicos e, a partir deles, consumir a nossa própria gordura. Então, trazendo isso para a nossa realidade de hoje, né, de uma vida na cidade e tudo mais, com um alimento à nossa disposição, etc., por que que a gente gostaria de entrar no estado de cetose, que é quando a gente tem os corpos cetônicos sendo produzidos, justamente para isso, para a gente poder, ao mesmo tempo que é o melhor alimento que existe para o cérebro, por isso que eu falei aquilo do TCM, ele é convertido em corpos cetônicos, então o TCM ou o jejum, e os dois juntos se potencializam, eles vão superalimentar o cérebro, eles também vão fazer com que a gente consuma a nossa gordura como fonte de energia. Por isso que a gente tem o corpo, o cérebro funcionando a 1000% e a gente fica muito mais esbelto, de verdade. Incrível. E tem duas coisas da sua fala que eu quero puxar. É por isso que eu estava até aquela hora tentando te dar uma parte ali rapidinho, mas não quis te Não, interromper. desculpa. Mas você ouve de algumas pessoas falar, não, não sei o quê, não deve demonizar o carboidrato, o açúcar, porque ele é fundamental, e realmente ele é um combustível fundamental, você morre sem isso. Só que ele é tão fundamental que o seu corpo produz ele, mesmo sem você comer ele, né? Você processa ele de proteína, você processa ele a partir de gordura, e de outras fontes. Agora, o que nós não o que nosso corpo desaprendeu a fazer, né, por causa tanto dessa dieta, uma dieta a padrão ocidental, que ela é bastante rica em carboidratos simples, né, carboidratos não resistentes, como também essa dieta de crescimento 365 dias por ano, que a gente não tem mais isso aí que você falou do caçador-coletor, que é ficar com períodos sem se alimentar, mas a gente come o ano inteiro, você consegue comer uma maçã no inverno ou no verão da mesma forma, perfeita, artificialmente perfeita, mas e aí com isso o corpo desaprendeu a produzir cetonas, né? Então, e aí que acho que é um ponto que você está falando tanto da energia, que aí a gente tem que obrigatoriamente falar da nossa amiguinha mitocôndria nesse momento, né? O que você tem a dizer, Edgar, da relação da mitocôndria com o MCT e os Legal. cetonas? Eu tenho uma camiseta, inclusive, que ela é mitocondríaco. Porque é exatamente isso, né, cara? A gente, cara, a gente produz a nossa energia, né, nas mitocôndrias e você aumenta as fontes de ATP na mitocôndria com o TCM e com o próprio jejum, tá? Com o próprio jejum, na verdade, com os corpos cetônicos, Uhum. né? Então, você realmente Sim. otimiza a produção de energia em nível literalmente celular quando você faz jejum e quando você consome TCM. Por isso que, pô, Uhum. cara, eu tomo TCM todo dia de manhã e quase todo dia à noite antes de dormir. Porque, ao Uhum. contrário do que muita gente pensa também, a gente não precisa desligar a produção de energia do corpo ou do cérebro à noite. O que a gente precisa é trabalhar de forma inteligente. Então, quando eu falei, por exemplo, lá atrás do café biônico, da cafeína, do TCM e tal, o TCM ele não Uhum. estimula o cérebro, ele hiperalimenta o cérebro. E a gente, à noite, por Uhum. exemplo, a gente está com o cérebro bombando. E, puta, a gente está Uhum. renovando um monte de coisa, de células e tudo Isso. mais, e a gente está, cara, com a criatividade bombando à noite, né? Então, você, por exemplo, ter sonhos é,
não era essa palavra que eu ia usar, mas também os sonhos lúcidos, que o TCM ajuda a gente a ter o lucid dreaming, que é o você sonhar e Uhum. saber que tá sonhando, você Hum. consegue operar, cara, coisas Hum. incríveis ali na criatividade. Então, eu acho que assim, o TCM para otimização de energia celular é uma absoluta maravilha. E eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, senão eu entro para a questão da Não, glicose, que é pode falar. tá. E a questão da glicose aí é o seguinte, cara, a gente, você falou, né, a gente desaprendeu a usar ou a produzir e a usar corpos cetônicos como fonte de energia, sendo que, como eu gosto de falar, é um quote meu, os corpos cetônicos são a nossa energia primitiva, são a nossa energia ancestral, porque Uhum. era essa a fonte de energia principal que a gente desenvolveu ao longo de milhões de anos e que hoje a gente simplesmente priva o corpo, a gente não permite que o corpo tenha acesso a isso. Para isso, a gente tem que estar o que a gente chama de ceto-adaptado, adaptado à cetose, adaptado à utilização de corpos cetônicos. Então, ceto-adaptado é uma palavrinha Uhum. que simplifica essa história toda. Uhum. Por quê? Porque quando a gente está colocando carboidrato, que nada mais é do que glicose, que todo carboidrato, com exceção das fibras, vão ser convertidos em glicose dentro do corpo, então açúcar ou não Uhum. açúcar vai ser convertido em glicose. Quando a gente coloca a glicose endógena, exógena, perdão, para dentro, a gente deixa de produzir corpos cetônicos. Então a gente perdeu essa cetoadaptação. Uhum. Então é muito legal, e eu faço aqui um convite para quem estiver nos ouvindo, para reduzir um pouco por um período, ainda que seja por horas durante o Aham. dia. Enfim, tem alguns vídeos meus no nosso Instagram falando de jejum intermitente, entre outras coisas. É, permita que o seu corpo reduza a utilização de glicose como fonte primária de energia e substitua isso por corpos cetônicos e você vai ver o que, que vai acontecer com o corpo, com mente, com foco, com energia, com disposição. É um negócio realmente muito louco. É uma mudança incrível mesmo, assim, é algo que algumas pessoas fazem isso até naturalmente, sem saber, mas para as pessoas que não tentaram isso, a diferença é brutal. E acho que é legal que você falou, você diferenciou muito aí da energia do corpo cetônico, da energia, por exemplo, da cafeína, que na verdade não é uma energia, ela lima ali uma comunicação cerebral sua que faz você ter a sensação de que você tá, a ilusão de que você está mais acordado. Mas agora, a mitocôndria, é o que você falou, a gente fez inclusive um especial em 3 partes sobre sono aqui na Rádio Vive Agora, e a gente, justamente falando de como a fase REM, né, que é a fase do sono, a fase onde você consolida memórias, eh, onde você supera traumas, onde você trabalha tudo que é relativo à manipulação de memórias, você joga fora memórias que você não vai precisar e tal. Essa é uma fase altamente energética, seu corpo tá tendo mais, uma utilização energética, um gasto energético maior do que quando você está acordado. Então, realmente nesse momento que uma energia inteligente vai te ajudar mais, a ter sonhos melhores e mexer melhor com os seus sonhos. Eh, Edgar, agora a gente chegou até aqui falando, que é uma coisa assim, que é um alimento, um extrato do óleo de coco, e a gente tem que abrir todas essas camadas para entender, para as pessoas, para a gente poder falar sobre o que que é o produto mesmo, porque não é algo que você simplesmente vai, compra na feira e come e é isso, você sabe o que você vai ter daquilo. Você precisa realmente, é legal você ter uma compreensão para você saber como tomar, né, como usar. Então, eh, a gente sabe aí que tem essa coisa de estar adaptado, certo adaptado, né, e dieta e tal. Como é que você orienta as pessoas a consumir o TCM? É, tem duas formas. A primeira delas é uma forma para, vamos dizer assim, faixa branca, tá? E é onde eu incluo, Hum. inclusive, as crianças, bebês, inclusive, e os idosos, porque são pessoas que ou não fazem sentido ou não conseguiriam fazer, no caso dos idosos, uma dieta mais regrada, uma low carb ou um estágio mais forte, uma cetogênica, porque resolveria um monte de problema, inclusive, que em geral os idosos acabam tendo. Então, para essa Uhum. galera, quer dizer, para a massa, simplesmente não ter regra. É melhor consumir do que não consumir. Coloca o TCM aonde quiser, em prato, em shake, em sobremesa, em chá, em café, de todas as formas, mas sem regras. E eu falo isso porque o meu filho, Uhum. ele sempre consumiu TCM, desde a gravidez da minha esposa. E desde sempre, desde que nasceu praticamente.
No Uhum. nosso caso, de quem já está mais acostumado com o tema, eu gosto de falar assim: se você quer realmente ver a mágica acontecer, toma o TCM em jejum, porque em jejum o seu corpo já começou a produzir corpos cetônicos. E o TCM vai majorar e vai exponencializar isso. Se você tiver comido algo que tenha ou proteína ou carboidrato, quer dizer, algo que desperte insulina, que é o que vai cortar a produção de corpos cetônicos, você não vai ter esse benefício exponencializado. Se você só Uhum. consumir o TCM, ou pode até ser com outra gordura, que é o caso do café biônico, que tem manteiga junto, você não sai desse estado de Uhum. cetose, você não reduz a produção de corpos cetônicos e, pelo contrário, você ainda aumenta. Então, eu gosto de falar para quem está willing, né, para quem está disponível, disposto, melhor dizendo, Gosto. disposto a fazer Uhum. isso, toma de manhã, ou melhor ainda, se jantou cedo, eu tenho vezes que eu vou jantar 6, 7 horas da noite, justamente para poder ampliar o meu período de jejum, que eu faço quase todos os dias. Quer dizer, eu faço aí, quando eu não faço jejum, eu faço 12 horas, que eu nem considero jejum, e, enfim, em geral, Uhum. na É. vida normal aí, até 20 horas. Mais esporadicamente eu faço 24, um pouco mais, mas assim, até 20 eu faço com uma certa frequência, pelo menos uma vez na semana. Então, eu janto bem mais cedo. Aí o que, que acontece? A hora que dá 10, 11 horas, que todo o meu processo digestivo já foi, eu já estou em jejum, aí eu tomo TCM. Ah, puta, aí é legal, porque ele à noite vai trabalhar para estimular minha produção de corpos cetônicos. Então, de manhã eu já estou bombando. E aí de manhã eu Hum. tomo de novo. Então eu tomo Hum. 2 vezes, mas eu tomo Legal. em jejum. Então, de uma forma resumida, para a galera em geral, simplesmente colocar TCM uma colher de sopa onde puder, onde quiser ao longo do dia. Não precisa ficar tomando 50 vezes não, não é isso. Toma uma vez, 2 vezes no máximo. Uhum. Inclusive com pré-treino, tá? Com pré-treino é uma baita de uma dica, Hum. porque ele dá uma energia muito em alto nível e estável, ao contrário do carboidrato que você vai cair depois. Mas para quem está disposto a ter os melhores benefícios possíveis de entrar em cetose sem fazer uma dieta cetogênica obrigatoriamente, coloca ou à noite se jantar cedo ou de manhã só com café ou com chá. Uhum. Vão acontecer algumas coisas. Você vai, Legal. justamente com a produção de corpos cetônicos, você vai ter, como eu falei, mais energia física, mais energia mental, mas o mais legal, você não vai ter fome. Então não é que assim, pô, eu pulei o meu café da manhã, mas caramba, eu tô acostumado a tomar café da manhã, meus sucrilhos, meu pão, como é que eu vou ficar sem? Então, Uhum. claro que nos primeiros dias, eventualmente, sinta alguma falta que seja psicológica, mas não física. Uhum. Fisicamente, você vai estar alimentado através da sua gordura por conta Sim. dos corpos cetônicos. E eu, a primeira vez que a gente vai falar sobre jejum um pouquinho, quero falar um pouquinho sobre isso, mas, a primeira vez que eu tomei, MCT mesmo, eh, com café, não lembro com o que que foi na época, assim, mas, foi que eu tomei depois de um jejum estendido, realmente foi, acho que foi a primeira vez que eu fiz um jejum, de 16 horas, que hoje para mim já não é mais nem estendido, já é bem normal. Meio que minha janela alimentar quase diária. Uhum. Mas quando eu fiz isso pela primeira vez, o efeito, foi muito absurdo, assim, o efeito de sentir, assim, uma clareza mental e um foco, uma energia mesmo, assim, de produção que você fala: "Cara, eu nunca senti isso", assim, é uma coisa mesmo, eu lembro desse dia, eu lembro até onde eu estava nesse dia, nessa Legal, hora, cara. porque foi um efeito incrível, assim. E faz muita diferença mesmo, porque é esse processo que acontece, né, o seu corpo ele já se esvaziou das reservas de glicogênio dele, né, do açúcar que ele tem guardado ali, e ele tá queimando gordura, né, no jejum ele tá queimando sua gordura, e quando entra essa gordura saturada de triglicerídeo de cadeia média, o TCM, entra ali, ele vai direto pelo fígado processado, vira corpo cetônico e vira energia. Ou seja, traduzindo de forma mais breve e simples, é isso. Você em jejum comeu algum MC com TCM, desculpa, você ele vai direto virar energia, virar ATP, que é a sua energia vital, certo? Perfeito, perfeito, excelente. Ok, beleza. Edgar, a gente tem mil coisas aqui. Eu tô
Tô pensando, a gente pode falar um pouquinho sobre você também tem um produto outro produto seu, eu quero passar um pouco sobre a sua biografia também e tal, sua história de vida, mas, falar um pouquinho rápido também, porque você tem uma outra linha de produtos suas que são as barras proteicas, né. E aí a gente vê muito, as pessoas têm meio que um hype da proteína, né, aquela coisa da whey, do pessoal comer proteína, comer bastante carne, o brasileiro especialmente come bastante carne, inclusive tem pessoas que são dietas carnívoras hoje e tal. E a gente sabe também que também o excesso de proteína é algo que pode ser nocivo e acelera o envelhecimento, né. Então, o que que a gente por que a gente precisa consumir uma barra com alto teor proteico e em qual momento que isso vai fazer bem para nós e não vai fazer mal? Legal, interessante sua pergunta, Matheus. A proteína, ela é erroneamente demonizada, e eu te falo por quê. Se você pegar o gráfico Uhum, de qualquer tipo de dieta, e aí eu falo qualquer um mesmo, via de regra, o teor proteico não muda. É muito difícil a gente comer proteína, né, comer proteína em excesso. É realmente bastante difícil. Tanto que assim, por isso existem os suplementos, para a galera que, por exemplo, treina muito, uhum, poder chegar no ponto, e não é no pico, no excesso, mas no ponto ideal de consumo de proteína. Porque a proteína, ela sacia. Qualquer dieta, ela tem um consumo de proteína meio que igual. Você varia basicamente, dentre os macronutrientes, você varia muito gordura, você varia muito carboidrato, muito, mas a proteína, ela é meio que aquilo. E a gente se sacia quando? Quando o nosso nível de proteína chega no nível ideal, tá? Então, é, é muito complicado a gente. A proteína sacia, essa é a verdade. Em qualquer dieta, uhum, você chegou naquele uhum, ponto, você meio que para de comer. Por isso que, por exemplo, o panda fica comendo o dia inteiro. Porque, cara, ele para na hora que aquele teor de proteína. Isso é no reino animal em geral, tá? Não é só com o ser humano. O que quer que seja. Você vê o seguinte: os caçadores, eles comem. O jacaré fica um mês sem comer, o leão fica uma semana sem comer. Por quê? Porque ele está comendo proteína e gordura. Os herbívoros, uhum. eles ficam comendo o tempo inteiro, por quê? Porque, cara, eles têm muito menos nutriente. Então você basica Densidade nutritiva, é, né. é assim, falando de macronutriente, não de micronutriente, que são as vitaminas, minerais, etc., mas macro, né, Uhum, carboidrato, gordura e proteína, você tem gordura e carboidrato que uhum, são fontes de energia, e proteína que é fonte de nutrição. Isso meio que por definição. Então, uhum, eh, a proteína é que vai ditar se você já parou de comer, já comeu o que tinha que comer naquele dia ou não. Agora, indo para a barra de proteína e para o próprio whey, porque a gente tem de da parte proteica, a gente tem a barra e o whey. E nosso whey, ele é tão puro, ele é tão legal, que eu uhum, dou pro meu filho. É que o meu filho hoje, ele tem um problema com derivados de leite. Então a gente está ainda num uhum. processo investigativo. Então eu parei, mas eu dava, ele com 6 Ah, meses, eu dava whey. Tanto que fórmulas infantis, não sei se você já tem filhos ou se pegou alguma fórmula, alguma aquelas latas de farmácia, o que tem de bom tem 50 ingredientes merda. É maltodextrina como base, tem gordura, óleo de canola, óleo de soja. O cara coloca tudo que é porcaria no meio uhum, do caminho. E no meio lá, disfarçado, tem um pouquinho de whey e tem um pouquinho de, ou não tão pouquinho, porque é muito mais barato, caseína, que é uma proteína de segunda linha, vamos dizer assim. uhum, É, ambas são proteínas. Cara, o whey é uma proteína riquíssima, porque quando você fala de barra proteica, eu preciso fazer esse disclaimer também. Que tipo de proteína? Porque a uhum, gente aqui está falando de quantidade, mas é uhum, super importante falar também qualitativamente. É, tem alguns reviews de barras de proteína onde o único critério é a quantidade de proteína, para ser melhor ou pior, o que é um puta de um absurdo. Porque o cara está comparando um whey grass-fed, quer dizer, o melhor whey do mundo, não tem nada que se compare com uma proteína de soja, que é a pior proteína do mundo. Quer dizer, você pega, sei lá, banana com abacaxi, nem sei como é que eu poderia fazer essa 880, e coloca no mesmo balaio. Então, quando você coloca uma proteína de alto nível, com um aminograma super completo, com uma biodisponibilidade super bacana, cara, ela não vai te uhum, envelhecer, ela não tem nada que ligue ela a envelhecimento precoce. E um outro ponto que é pelo qual a proteína é demonizada é a ligação dela com problemas renais. Cara, isso assim, eu já tô careca de ler e de ver em palestra de grandes nefrologistas o quanto não existe relação e o quanto os estudos já demonstraram em 58 vezes.
Uma coisa é a proteína em qualquer quantidade, mesmo em excesso, assim, forçando a barra de todas as formas, causar um problema renal. Outra coisa é um cara que tem um problema renal instalado, abusar da proteína. São duas coisas completamente diferentes, entendeu? Completamente diferentes. Uhum. Então, sei lá, você quebra a perna. Cara, se você quebra a perna, você não vai sair fazendo exercício, porque é um problema. Mas o exercício não fez você quebrar a perna, Uhum. entendeu? Então, as ligações negativas aí da proteína, elas são bem mal interpretadas. Então, em resumo dessa história, não está ligado com nada de negativo e o segundo ponto, que talvez seja o principal, cara, você não consome proteína em excesso numa vida normal. Ainda que, como você falou, o brasileiro costuma comer muita carne. Cara, até é verdade, mas você não consome muita carne todos os dias e se você consome muita carne, o que vai acontecer? Você vai num rodízio agora, cara, ou você não vai jantar ou você vai jantar pouca coisa. Cara, é muito saciante, entendeu? É o que eu falei, você chegou naquela curva, à noite você vai comer uma coisa tranquila. Então, enfim, não se Uhum. assuste com a proteína de forma alguma, mas cuide da qualidade. E aí você tocou sobre isso de grass-fed, né, que é esse termo, que denomina essa carne que é criada 100% em pasto, e é algo que, já é bem presente, em países como Austrália, a União Europeia, né, Estados Unidos, tal. Existe selo, certificação, especialmente na Austrália e Nova Zelândia, existe uma certificação bem rígida, né, de gado grass-fed, que, enfim, é o gado criado e finalizado em pasto, né? E aí, esses dias eu estava conversando com um amigo também empresário e ele também gosta de falar de dietas, de alimentação, e ele me falou, ele é americano, e ele me perguntou assim, falou, cara, mas você sabe que eu ouvi falar que toda a carne brasileira basicamente é uma carne grass-fed, né? E eu disse para ele que eu não sabia, assim, eu acho que realmente no Brasil se alimenta muito mais com pasto do que fora, né? Até pelas condições climáticas e pelas condições mesmo geográficas do Brasil, né? Mas eu queria ver a tua visão sobre isso. Primeiro, o que é, por que é importante ser grass-fed e o que você acha dessa coisa do Brasil? Você acha que o Brasil tem bastante gado grass-fed que a gente não sabe? Todo gado é ou não? Excelente Você pergunta. que pesquisa a fundo sobre isso. Excelente pergunta. Primeiro, e inclusive um parênteses, o nosso whey, inclusive é da Nova Zelândia, tem um certificado. Uhum. Grass-fed, por que é importante? Porque da mesma forma que eu estava falando agora de ancestralidade, corpos cetônicos, etc., cara, o que a vaca comia originalmente? O que a vaca deveria comer? O que a vaca come na natureza? Ela come capim, ela não come grão. A vaca nunca comeu grão. A vaca resolveu comer grão porque a gente, porra, começou a criar gado, começou a fazer as plantações essencialmente de monocultura para alimentar pessoas e para alimentar a pecuária, e começamos a dar isso. E o que aconteceu? Cara, todo o perfil lipídico desses animais foi violentamente alterado. Violentamente a ponto de a relação ômega 6 ômega 3, que deveria ser de no máximo 2 para 1, hoje é 20 para 1 no gado. Então você tem 10 vezes mais ômega 6 do que deveria ter, e o ômega 6 é uma gordura super inflamatória. Então a gente, hoje, consumindo essa carne, a gente está consumindo uma quantidade gigantesca de ômega 6 e uma quantidade ínfima de ômega 3. Por isso que a suplementação de ômega Uhum. 3 é super importante. Não vai dar Sim. tempo de falar um pouco disso, o que gostaria. Então, assim, melhor não consumir uma padrão de farmácia do que consumir, porque a qualidade é muito ruim, a pureza é muito baixa, enfim. Mas a real o gado que é grass-fed, ele tem aquele perfil lipídico super equilibrado. Tá? E aquele perfil lipídico, na verdade, Uhum. lipídico e hormonal. E o hormonal é o que vai depois determinar toda a biologia dos subprodutos do animal da vaca, vale também na respectiva alimentação para galinha, para peixe, enfim, cada animal com a sua alimentação. E o que o ser humano fez? Cara, grão para todo mundo, padroniza. Cara, olha só que interessante. Gados diabéticos. Mas cara, você tem peixe, você tem gado, você tem ave, você tem a porra toda comendo a mesma coisa, cara. Tá todo mundo comendo soja. Grão. Porra, não é Não, bizarro da isso? da soja para peixe realmente foi uma invenção
incrível, o ser humano tem que bater palmas pra essa daí, porque Incrível, cara. E aí o cara acha que, meu, vai sair coisa boa dali, entendeu? Então, assim, Uhum, galinha de granja, peixe de cativeiro, gado confinado, cara, é uma catástrofe. E aí, indo para a segunda parte da sua pergunta, o Brasil, aí não é uma questão de achar, tá? O Brasil tem cerca de 85% da criação de gado de corte feito, enfim, full time no hum, pasto. Então isso vai inclusive de forma de encontro totalmente antagônico aí direto frontal com a teoria de que porra, o gado está detonando o meio ambiente, camada com metano, com gás carbônico, é, enfim, com água, consumindo a nossa água e etc. Isso vale para o confinado. O nosso gado brasileiro não tem essa história. Então, a gente realmente tem muita sorte nisso, é a grande maioria. Mas aí você me pergunta. a gente emite gás carbônico de outras formas, né, de É, gás tacando fogo na floresta, não, e enfim, cara, sabe o que não vamos falar acontece? sobre isso agora, mas Não, enfim. o que acontece, Mas com isso não, com gado não. cara, eu falo o seguinte: o gado tá aqui ou há tanto tempo quanto ou há mais tempo do que a gente, cara. Eu falo, a gente herdou um planeta poluído porque tinha um coitado do gado. Será que o gado é diferente do gado que tá lá na savana, dos antílopes, de qualquer Sim, outro herbívoro? Entendeu? total. Porra, cara, ele é o culpado pela poluição Aham, e pelo fim do mundo ao gado, cara. Só, você entendeu? É muito errado essa história. Inclusive, uhum. eu vi um, não é um estudo, enfim, dados. Eu li uma matéria que falava que originalmente os Estados Unidos tinham mais bisões naturais, bisões selvagens, do que hoje tem gado. Sim, Então, assim, cara, uhum. eles estão aqui, eles fazem parte de um ecossistema. Foram dizimados, né. Mas assim, o que eu quero dizer são herbívoros, são Uhum, da família aí do gado, o que eu quero dizer eles estavam aqui, cara, eles comiam pasto, então eles participavam, como o nosso gado brasileiro, o americano é confinado, é uma catástrofe, mas assim, o nosso gado brasileiro uhum, participa de uma forma ativa e benéfica, cara, de uma criação de um ecossistema, ou de uma manutenção de um ecossistema super rico. Então, pô, aonde tem gado, uhum. tem pasto, tem insetos, tem aves, a vida está acontecendo ali, né? Então, essa Sim, história de ser alimentado também a pasto, tem o lance do benefício animal, porque ele é um animal saudável, tem o lance do benefício humano, porque o humano vai comer um animal que é saudável e vai ingerir saúde com aquilo, e tem o lance do meio ambiente. Tem o lance do meio ambiente, ele não tem culpa nenhuma pelo problema do uhum, meio ambiente, o gado que é sim, criado solto. E tem uma ironia nessa hum. história toda, Matheus. Ah, você fala assim, pô, por que você importa whey, né? Se você, pô, o nosso gado É, eu ia te perguntar isso. tem duas coisas. Primeiro, que o gado de leite, ele come mais ração, mas ele é também majoritariamente grass-fed, mas o Brasil, infelizmente, não produz whey. O Brasil não é produtor de whey. A gente fez até o teste com o whey do Hum, Rio Grande do Sul, mas não ficou bom. Eu adoraria que ficasse, porque seria mais hum, barato, mais fácil, mais rápido, o supply muito mais, enfim, tudo melhor. sim, Mas não ficou tão bom quanto. Então a gente acabou importando. E mais ironicamente ainda, a nossa barra também tem colágeno também de gado grass-fed, e o americano vem aqui comprar o nosso aham. colágeno enquanto a gente está importando o whey americano, Sim, que é o pior do mundo. Olha que ironia, né, sim. cara? A gente tem o melhor colágeno do É, mundo e vende para os caras. Os caras têm o pior whey do mundo e vendem para a gente praticamente a hum. totalidade do whey brasileiro, ou a venda no Brasil, é americano. Então, enfim, é bom que você está trazendo isso à luz para a galera que está ouvindo aqui realmente pô, ter um pouco de awareness sobre isso. É. Mas você vê, agora é algo que os produtores, podiam trabalhar mais. Fica a dica para quem está ouvindo, assistindo, que seja produtor de gado. Cara, se você produz um gado que ele é criado 100% no pasto, é um ouro, é algo de, como o Edgar muito bem explicou, você tem uma um equilíbrio de nutrientes completamente diferente, sabor também, enfim. E poderia se colocar isso como um artigo até de exportação brasileiro, Tá? né? Porque realmente é muito melhor do que é. E quem sabe, quem já teve o azar de comer um McDonald's fora do Brasil e ver como é que uma carne processada americana sabe como é que, como é que é a coisa, né? Enfim, é, Edgar, antes da gente falar um pouco da sua história, uma última pergunta sobre essa questão de nutrição. Eu sei que você, como como eu também, como as pessoas que buscam se informar sobre alimentação, você é um exímio
obcecado leitor de rótulos. E o que eu lembro que desde criança eu ficava lendo rótulo das coisas, rótulo, bula, enfim. Então, o que uma pessoa pode aprender num rótulo de um alimento e o que as pessoas devem procurar nesses rótulos? Você como um exímio leitor de rótulo e também nos seus produtos, o que você, aí puxando a sardinha também para você aí um pouquinho, o que elas vão encontrar de diferente nos seus rótulos? Legal. Primeira coisa, químicos. Primeira coisa é tentar fugir dos químicos. Ah, Infelizmente, hoje, nos produtos industrializados de forma geral, para você ter shelf life, você tem que colocar um monte de conservante. E eu mesmo estando do lado de dentro da indústria, quer dizer, da pequena indústria, não da grande, quer dizer, da indústria conceitual e tudo mais, mas assim, eu passo pelo processo de desenvolvimento e eu vejo produtos assim, que não tem o menor cabimento de ter corante, de ter aromatizante, que simplesmente não precisam, até mesmo em cápsula às vezes, né? Mas enfim, então realmente a utilização de químicos ela é muito exacerbada, muito exagerada pela indústria. Então, é a primeira Uhum. coisa. A segunda coisa é gorduras. Você sabe que por muito tempo, Matheus, eu fugia das gorduras saturadas nos rótulos e quando eu via lá gordura poliinsaturada, eu falava, puta, essa aqui é legal. Porque, cara, é o que a mídia Uhum. vende, né? Quer dizer, é o que eu estava falando antes, quando a gente estava falando do coco, cara, Cargill, Bunge, etc., as grandes indústrias, cara, óleo de soja, milho, canola, esses óleos refinados que passam por processo de extração a químico, por refino, por alta pressão, por alta temperatura, que já são gorduras naturalmente ruins, e eles deixam elas 50 vezes piores porque arrebentam ela nesse processo justamente para poder ficar Hum. estabilizada, para não ter cheiro, para não rancificar. Então eles arrebentam com uma gordura que já é ruim. Mas eu buscava pelas gorduras poliinsaturadas ou monoinsaturadas, que é majoritariamente mais ou menos 60% do azeite de oliva, por isso que ele é tão enaltecido, Isso. né? Só Desculpa te interromper, mas só para dar um exemplo, exemplificar aí a poli e a mono aí, Uhum. Edgar, só para o pessoal que eu vi saber. Pode falar, eu deixo para Tá. você. É, é, O que vem é assim, dentro da molécula da gordura, vamos dizer assim, você tem ligações duplas de carbono, né? Então, a aham, saturada você não tem ligações duplas de carbono soltas, ou seja, ela não vai se ligar com mais nada, ela é estável. Então, pensa assim, gordura saturada hum, é igual a gordura estável. Ela não vai se alterar dentro do seu corpo, por isso que ela é mais segura. A monoinsaturada, ela uhum, tem uma ligação dupla, então ela tende a se ligar, mas não com tanta facilidade. E a poli tem duas ou mais ligações duplas soltas, então elas são loucas para poder uma se ligar na outra, grudar na outra. Então, por isso que elas são muito mais perigosas ou elas são muito mais instáveis. Quando eu falo perigosas, é, se elas estão dentro do alimento original, um exemplo, linhaça, chia, aham, algumas nuts, aliás, a maioria das nuts tem muita gordura poliinsaturada, você está comendo no alimento, então ela está íntegra quando você come. Quando uhum, você extrai aquelas gorduras, cara, a o menos que. proce Então, por exemplo, se você vai comprar óleo de linhaça, é um negócio super caro, difícil de achar e caro. Você vai falar, pô, óleo de linhaça é animal, é muito melhor do que qualquer outro óleo, ou certamente melhor do que milho, canola, soja, etc. E na verdade, uhum, até é melhor, enfim, porque não passa por um processo tão violento, mas a real é que a gordura da linhaça ela é muito, muito poliinsaturada, na maior parte dela, né? Então, uhum, é, ela é muito instável, a menos que ela tenha sido extraída, colocada num recipiente escuro, ido para a geladeira, em seguida ela já era. Então, assim, é, quando você tem num alimento ainda mais processado uma quantidade maior de gordura poli, mono também, mas mais a poliinsaturada, essa gordura é uma desgraça. É uma catástrofe, cara. É simplesmente uma uhum, catástrofe. É uma das piores coisas que você pode comer. Então, eu ia atrás delas antes, hoje é o contrário. Eu fujo delas igual o diabo foge da cruz. Por exemplo, pô, eu não sei se você conhece ou gosta de caponata, que é, pô, berinjela com abobrinha, com pimentão, com cebola, papapá, que vem num óleo. Geralmente, esse óleo é uma delícia. Não sei se você já comeu isso, enfim. Mas uhum, já, sim. vem num óleo. Eu não como caponata que a gente não faça em casa em nenhuma hipótese, porque sempre vem com óleo vegetal, porque é muito mais barato. E ninguém lê, cara. Ninguém Uhum, lê, ninguém quer saber é, que óleo que o negócio foi uhum, feito, entendeu? É, uhum, Enquanto a gordura saturada é essa gordura que eu falei estável. Então, voltando aos rótulos, a primeira coisa é, cara, se tem gordura saturada, não se preocupa. A gordura saturada, em primeiro lugar, ela é natural. Você não tem
uma gordura saturada artificial, tá? Ao contrário das outras. Todas as outras podem passar por processos bizarros, a saturada não. Então, se tem a saturada, cara, Uhum. você está seguro. Então eu falei dos químicos, falei das gorduras. Açúcar. O açúcar é um caso interessante, porque o açúcar ele é o elemento mais camuflado dos rótulos, né? Daria para fazer um quiz, né? Encontre os açúcares escondidos e colocar um monte de rótulo e ver quem que identifica ali, porque pensa o seguinte, cara, a indústria ela quer vender o produto. Conforme ela escreve açúcar, qualquer que seja o sobrenome do açúcar, demerara, cristal, orgânico, de coco, papapá, papapá, quando tem um sobrenome, ainda é alguma coisa que, do ponto de vista do consumidor, tende a ser alguma coisa mais isenta de culpa. Na prática não é. Mas do ponto de vista da indústria, muitas vezes ela quer colocar açúcar, só que ela quer colocar açúcar barato. Então é nada mais do que açúcar, geralmente o branco. Então como é que ele faz para camuflar isso? Quando ele quer colocar, ele não quer perder venda por não deixar tão explícito que é açúcar, ou por qualquer outra razão, aí entram as grandes sacanagens. Então, por exemplo, você tem, olha só, alguns nomes que vão me vir na cabeça agora. Maltodextrina, dextrose, glicose, sacarose, maltose, malte, agave, aí entra mel, xarope de tudo que é coisa que você imaginar. E quando eu falo mel, não é um mel cru que você está comendo uma colher, é um mel vagabundérrimo merda, porque ele é nada mais do que um ingrediente. É um mel feito muitas vezes, o mel, na maior parte da produção, era feito com açúcar. Então, deixa-se açúcar com água e tudo mais, né, perto dos apiários, não tem nutrição ali. E o mel quente é merda. Mas, enfim, açúcares escondidos. Que mais que tem? O mais legal, o mais camuflado que tem, porque induz a gente a um erro violento, suco de fruta concentrado, suco de uva concentrado, suco de abacaxi concentrado, suco de maçã concentrado. O que é o suco concentrado? Cara, é açúcar. E vou além. O suco concentrado é pior do que o açúcar branco. Porque o açúcar branco, ele é 50% glicose e 50% frutose. O suco concentrado, ele tende a ser praticamente 100% frutose. E a frutose é 7 vezes mais pesada para o Pior. fígado do que a glicose. Ela é É. muito ruim. Então, para quem tem, Sim. por exemplo, gordura no fígado, esteatose, cara, frutose é um veneno. Diferente de comer um pedaço de fruta no dia, não é isso. Mas, cara, Sim. comer aquela Sim. frutose concentrada, e o cara lê, detalhe, hein? Detalhe, olha o truque. A frutose, ela não desperta a glicemia, porque a glicemia, ela Sim. mede o índice glicêmico, ela não mede o índice frutosêmico, não existe isso, né? Então a frutose, ela tem um índice glicêmico baixo. Então os caras vendem frutose, tanto pura em pó, que em geral é do milho, quanto frutose como ingrediente de alguma coisa, sorvete adicionado, sorvete zero açúcar, frutose, está detonando o cara e o cara vende para diabético. É normal. Quando o alimento tem frutose como adoçante, cara, um dos públicos-chave daquele cara é o diabético. Então, assim, cara, é muita sacanagem. É uma sacanagem da pesada, entendeu? Realmente você ferra a vida do cara com essa história. Então, foi, enfim, um tema interessante que você trouxe dos rótulos, porque ele é um tema muito rico. Pessoal, cara, ler rótulo é fundamental. Só para fechar o tema, né, eu não ia falar, mas só para fechar o tema, Claro. diet e light. Diet e light também, balela. Balela. Já passou essa moda, mas diet com relação a açúcar, então, assim, você pode ter praticamente tudo diet com açúcares camuflados, então desencana. O diet, o que é? Para diabético, é o dietético, né? Então é uma balela. O light simplesmente é você ter uma versão com menor índice de qualquer um dos ingredientes em relação à versão normal. Não quer dizer que é saudável, que é Sim. bom, que é melhor. Sim. Você pode ter um produto light porque simplesmente ele tem menos sódio. E aí, entendeu? Então, também não paga mais caro por isso. E essa coisa, você falou de tantos produtos assim, mas, por exemplo, a maltodextrina é algo que está presente em muita coisa. Você vê assim, eu compro, por exemplo, às vezes eu compro, sei lá, leite de amêndoas em caixa, eu compro leite de coco em pó, e se você não olhar na caixinha, vem com maltodextrina lá. E é péssimo, né? E aí eu gostei também, a frutose, acho que é interessante porque a gente vem da fruta e é bom, né? E tem um dado também interessante sobre a frutose, né? Que a frutose é o combustível preferido das nossas queridas células cancerígenas, né? Que elas são
células primitivas, né? E que aí elas se alimentam de frutose, elas não conseguem, inclusive, entrando na questão do nosso amigo MCT, né, TCM, e dos corpos cetônicos, as células cancerosas não conseguem se alimentar de corpos cetônicos, né? Então, por isso que uma estratégia, inclusive, existem dietas cetogênicas já adaptadas para tratamento de câncer, né? Tratamento de ponta de câncer hoje no mundo. Super. Inclusive, aquele Dr. Dominique De Agostino é um dos maiores especialistas nesse tipo de pesquisa no mundo hoje. Edgar, agora entrando um pouco na sua história de vida, todo mundo que entra nessa, é um clássico, todo mundo que entra nessa jornada de estilos de vida saudáveis tem alguma história pessoal, né? Um mito de origem, ou onde começou esse envolvimento, né? Às vezes é por uma questão de saúde, ou família, ou uma iluminação que teve na vida, ou então um coco que caiu na sua cabeça na praia, como foi o seu caso. Não, não foi o seu caso, mas Quase, você vai contar ele agora pra foi gente. quase. Então, cara, Então, conta pra nós seu mito. eu era executivo, eu acho que você já viu um pouco da minha história, mas enfim, pra galera aqui, eu era executivo de Aham. uma trade, era a maior trading de comércio exterior, não trade financeira do Brasil. E, cara, ia bem, mas é aquela coisa. Acordava todo dia meio que, puta, por que, né? Aonde eu vou chegar com isso, né? Enfim, acho que é uma busca meio que inerente ao ser humano, a busca do propósito. A maioria acho que nunca encontra. E há muito tempo, começou quando eu comecei a fazer yoga, mas enfim, isso é um detalhe. Eu comecei a me sentir melhor, comecei a viver melhor, a buscar hábitos mais saudáveis. Comecei a comprar livros de alimentação que me guiassem um pouco. Errei pra caramba, e esse é um ponto interessante, porque acho que a galera que quer ir para um estilo de vida, antes de estilo de vida, para uma alimentação, estilo de vida é uma coisa mais ampla, para uma alimentação mais Uhum. saudável, cara, o caminho não é sair daqui e vem para cá, então eu tô na porcaria, agora hoje sou saudável. Cara, o caminho é assim, né? Porque a gente tá na era da informação e também da desinformação. O que você tem de bullshitagem no mundo é um negócio inacreditável. E você vai ter cara te jurando por A mais B e comprovando que isso aqui é o ideal, e cara indo 180 graus na outra direção, te comprovando que aquilo também é o correto. E aí, cara, com isso, ou você não faz nada, ou você tem ali o free pass para poder fazer os maiores absurdos, porque, cara, em alguma linha de raciocínio, você vai encontrar defesa para justificar aquele erro. Então, é uma coisa realmente complexa. Mas o fato é, eu já estudava e, modéstia à parte, conhecia bastante. Isso faz mais ou menos uns 7 anos. Eu já conhecia bastante de alimentação e, assim, puta, o Brasil, eu nem estava engatinhando nesse tema ainda, então não tinha com quem conversar aqui sobre isso. E eu fiz um retiro, então você falou do coco, eu falei que chega perto, porque assim, era um retiro onde eu estava por 5 dias sem nenhum contato com nenhum tipo de tecnologia, com nenhum contato com o mundo externo. Não falei com a minha esposa por esses dias, por exemplo. E, cara, não teve um aha moment lá. Mas Uhum. cara, assim, eu convido todo mundo a passar por uma experiência que parece tão simples e tão inocente, de ficar um período que não é longo, mas só você, sem ninguém, sem falar com ninguém, não é silêncio, mas sem estar com ninguém próximo, sem estar com, Uhum. num lugar espartano, você e a natureza, vai se curtir e vai deixar, e, cara, sua intuição vai aflorar um monte de coisa, coisas boas, eventualmente coisas ruins. Para mim foi só coisa boa, graças a Deus, mas enfim, quando eu cheguei, eu tive realmente um momento assim meio de epifania. Minha mulher está aqui na minha frente, não sei se ela está ouvindo, mas ela certamente lembra bastante disso. E eu tive 2 crises de choro, inclusive, em 2 situações, e uma delas eu estava num farol assim, eu falei, cara, não vai rolar. Agora tá decidido que o meu caminho vai ter que ser outro, porque senão, cara, eu vou ficar infeliz, e eu não vou ficar infeliz. Então, esse retiro foi realmente o aha moment veio depois, mas ele foi o Uhum. meu aha O gatilho. é, Hã? o meu aha week. Foi o gatilho, A Howick. foi o Certo. gatilho. Então, e realmente, cara, eu convido as Uhum. pessoas, porque, assim, cara, é surreal, é inacreditável que a gente não se permite, ou até mesmo não se força a ficar. A gente vive no meio da cidade, poluição, concreto, asfalto, é a regra da galera, né? Tem algumas exceções, mas é a regra. Uhum. A gente, cara, simplesmente não se imagina desligando de tudo, desplugando e, cara, indo viver como a gente vivia. Deixa eu ver, cara, se eu, né, Hum. voltar um pouquinho para ancestralidade, eu não vou ficar caçando, mas assim,
um pouquinho, cara, eu e a natureza, sabe, pisando na terra, descalço, pisando na areia, água, deixa eu ver o que que acontece. Acontecem maravilhas. Então, no meu caso, o turning point foi esse. E acho que tem muita gente que está sendo confrontado com essa questão nesse momento, né, de forma involuntária, né, por causa dessa situação que nós estamos passando no mundo hoje, né, essa situação extraordinária que nós vivemos. E, e eu queria falar com você, Edgar, primeiro, como que foi seu caminho daí desse teu Aha Week para a Bion, né? O que, que você fez? Como é que você foi? Você foi estudar? Você estudou por conta própria? Você arrumou, enfim, você foi arrumar parceiros e tal. Sei que você também passou por outras empresas. E depois um pouquinho a gente falar sobre nesse momento atual, como a gente falou de pandemia, né? Como que está sendo para você esse momento, em continuar empreendendo nesse segmento e com esse estilo com essa mentalidade empresarial e com esses produtos nesse Tá, momento? bom, são duas perguntas bem diferentes. Deixa eu ir na primeira, depois que você me É, é, relembra da segunda. Mas, enfim, a legal. primeira, Tá. assim, é, quando eu tive esse momento, essa visão muito clara do que eu queria fazer, foi numa época que eu tinha acabado de conhecer o meu ex-sócio, que era fundador da marca Pura Vida. Ele era um cara que dava retiros, cursos, etc. Mas ele não tinha. Ele até trabalhava com produto, mas eram produtos que ele vendia assim, para meia dúzia de pessoas. Não existia uma área de produto, não existia praticamente produto, vendia realmente muito pouco. E aí, cara, eu me juntei com ele, a gente virou sócio, e aí eu fundei a parte de produtos efetivamente da Pura Vida, com. O trabalho era majoritariamente, na ocasião, curadoria dos melhores superfoods do mundo. Então a gente ia pelo mundo buscando, Hum, então, tanto que os produtos ou as marcas com as quais ele trabalhava na época foram todas alteradas, bem num curtíssimo prazo, e a gente realmente deu um pulo, cara, o que tinha de melhor. Então, enfim, o começo da minha história empresarial nesse mundo foi dessa forma. Passados 2 anos, a gente se separou, eu vendi a minha parte, e aí eu conheci os meus atuais sócios, aliás, conheci, já eram amigos, mas eu estava já em conversa, eles já queriam entrar comigo lá, né? Quer dizer, pô, quero fazer, quero isso. uhum. Realmente um segmento muito apaixonante. E aí a Sim. gente já, puta, já meio que tirei o pé daqui, pus o pé aqui, entendeu? E aí a gente estruturou, obviamente, passa sempre por um processo longo pré-operacional de mais de um ano, de, cara, idealização, o que que vai ser o produto, qual vai ser o drive, fazer o branding, o que que a gente quer entregar, por quê, papapá, enfim, é um trabalho bem complexo, bem extenso e muito rico, muito legal. E Uhum. a gente começou com as barras, como você já comentou antes, e, cara, de lá a gente, as reuniões iniciais, inclusive, eram muito ricas, eram muito legais. A gente trazia, assim, literalmente centenas de produtos do mundo para poder fazer o nosso benchmark e falar, cara, isso aqui é algo que a gente gosta, que a gente se identifica. Pô, vamos se inspirar aqui então agora e, cara, melhorar isso. Então a gente trouxe para o mercado brasileiro coisas que, cara, era tão na frente do que existia aqui. Não existia nada de barra de proteína saudável no Brasil, nada, nada. E um dos nossos Hum, drives para fazer as barras era justamente que existia um segmento muito grande de empresas que vendiam produtos lixo vestidos de saudáveis. E isso para mim é a maior sacanagem, porque você gasta dinheiro, você em geral está fazendo um esforço até para comer, porque em geral não são produtos gostosos, e está acreditando que pelo menos você está tendo aquele outcome saudável, né? E não tem. Você na verdade não tem, só tem downside em tudo isso. Falei, cara, vamos fazer um negócio realmente top, top como nunca se viu no Brasil. E a gente fez uma barca assim, a base, pasta de amêndoas, adoçado com xilitol e hum, fibra de mandioca, pô, índice glicêmico no pé, que a gente, o que caracteriza a Biona, acima de tudo, são produtos low carb. Whey, porra, só whey uhum, grass-fed, não existia nada parecido, entendeu? Nada assim. E uhum. fibra que nós vamos colocar? Inulina de chicória, cara, fibra muito específica, cara, aquilo é uma baita de uma fibra prebiótica. Enfim, então assim, cada ingrediente, a gente chamou, cara, a nutricionista mais técnica que tem no Brasil para poder desenvolver cada uma das barras, cada uma das funções. Enfim, esse foi o começo. Então,
Só localizando aqui no tempo, isso é o quê? 2017, 2016, Edgar? Isso foi a criação em 16, né, a idealização e a fase Uhum, pré-operacional e de testes. Então isso foi 16 para uhum, 17. A ok. empresa foi efetivamente para o E aí, mercado em 17. então tem 3 anos Isso. aí. É, legal. E acredito que, como todos, então, voltando à segunda parte, a parte sombra da nossa pergunta, a parte mais desafiadora da nossa pergunta, como todos vocês, especialmente sendo uma empresa nova, né, e trilhando um caminho trilhando um caminho novo, né, no Brasil, pioneiro. Como que tem sido para vocês aí durante a pandemia? O que que você tem para dizer, assim, para as pessoas que estão empreendendo e também, enfim, pessoas que estão passando, porque cada um está passando por uma realidade muito diferente, assim, mas todo mundo acho que está de saco cheio. Acho que isso que une as pessoas, né? O que que você tem aí do alto dos seus, da sua prática de yoga, da sua meditação e da sua prática empreendedorista, fazendo um mix aí, o que que você tem para contar? É legal, cara. Essa é aquela fase que assim, eu vou morrer lembrando da experiência que terá sido, né, ser CEO de uma empresa durante a pandemia, porque realmente eu vou falar, cara, é se desdobrar a cada dia e tirar ideias novas da cartola e se reinventar e mudar a estratégia. Então, algumas das coisas que a gente precisou fazer, cara, recorrer aí aos as pessoas de redes sociais, sejam amigos, sejam profissionais, sejam influenciadores, alguns conhecidos, alguns não. A gente teve muitas portas abertas para isso, porque as pessoas, quem não nos conhecia, entendia o nosso propósito. Então, os caras estavam afim realmente de ajudar. Com relação a produto, Uhum, aliás, antes de produto, com relação ainda à estratégia, obviamente, cara, as vendas para as lojas praticamente pararam. Então, como todo mundo, a gente precisou, eu não vou dizer se reinventar no B2C, porque a gente já estava lá, mas a gente precisou realmente acelerar toda e refazer toda a nossa estratégia de comunicação para aquele público, porque não era o nosso principal público, né? Então, de repente, a gente viu acontecer isso aqui, né? Pessoa jurídica e pessoa física fez isso aqui em importância e em faturamento. Então, como é que a gente majora essa galera? Porque esse cara que está nos alimentando hoje. Então, foi um trabalho, assim, realmente muito detalhado. E aí entra, inclusive, a parte de produto. Por exemplo, como eu te falei, eu te falei do Coco Cream, cara, era o nosso principal produto. A gente parou de ter o Coco Cream. Então, cara, o faturamento que já tinha tomado um baque uhum. violento, teve esse prejuízo mais violento ainda, porque, cara, acabou o principal produto. Como é que você começa a se virar? Bom, cara, levanta o que vende pra caramba, o que vende pouco, o que não vende, ou o que enfim, é mais rabeira, né, curva ABC. A Uhum, gente tinha, por exemplo, um produto a gente chamava de TCM Mix-Up. Então, você imagina, tudo que a gente falou aqui do TCM, as maravilhas, etc., mas ainda assim, qual que é o nome do produto? TCM. Cara, ou o cara ouve um negócio desse, se encanta, vai lá, pesquisa e compra, ou o cara não vai comprar. Não é um produto que você vê em gôndola e compra, não é. Ele é um produto não é um produto de venda por impulso. O TCM Mix-Up era um produto uhum, que você, além do aroma natural que tinha, quando você colocava no café, que é a forma mais clássica de se consumir TCM, ou no chá, ele misturava na hora. Como todo óleo, o óleo boia. O mix-up ele misturava na hora. Só que, quem comprava o mix-up? O cara que entendia muito bem o que era TCM, o cara que de alguma forma se permitia pagar um pouco mais caro ainda pelo mix-up, porque ele passava por um processo super cabeludo, tecnológico, de emulsificação do óleo na água, era um negócio louco, era uma tecnologia única nossa no uhum. mundo. E, cara, e ele tinha que gostar do TCM da Bione, porque também tinha isso. Geralmente o cliente do mix-up era um cliente que já era da Bione e migrou para o mix-up. Ou seja, a gente descontinuou isso. E a gente aproveitou, no começo da pandemia, que foi quando a gente teve o maior baque de caixa possível, a gente tinha bastante dele em estoque. Falei, cara, já que vamos descontinuar, vamos fazer uma puta promo e fazer caixa com isso. Então você começa, cara, se virar nos 30, entendeu? Realmente, cara, você Uhum, pega todo o portfólio, muda. Puta, por exemplo, 6 barras de proteína. Cara, a gente ficou com 3. Porque 3 vendiam rápido, as outras 3 você tinha que fazer um mínimo que era gigantesco, segurava aquele estoque, carregava aquele estoque, ferrava o seu capital de giro por meses para poder. Então, cara, a gente começou a rever item a item com o maior cuidado do mundo, para não micar com o estoque, para também não ficar carregando um estoque que é caro pra caramba. E ao mesmo tempo tinha do outro lado da moeda os produtores, os fabricantes, né? A gente terceiriza, a gente tem 5 fábricas terceirizadas.
tinha os fabricantes que também, pô, não queriam produzir quantidade pequena, então a gente tinha que justificar a produção com eles, enfim. É um negócio complexo, cara, mas foi assim, foi e tem sido algo Uhum. bastante desafiador e interessante, de certa forma. Legal, você acaba tendo que descobrir novos talentos e também formas de se comunicar com o público, né. E e aí, cara, se você fosse falar tirar uma lição para você e para as pessoas, assim, cara, que estão ouvindo a gente, desse tempo até agora aqui, tanto em termos pessoais como de negócios, o que que foi para você a tua descoberta mais importante e também a tua forma, o teu de continuar levando e o teu achado, assim? Cara, essa pergunta tem algumas interpretações. Eu acho assim, se alguém que estiver nos ouvindo, quiser saber, por exemplo, pô, vale a pena, é legal, como é que funciona, eu acho que é muito pessoal, porque você pode, por exemplo, eh, viver de acordo com o seu propósito, empreendendo ou não empreendendo. E eu diria que assim, cara, empreendedor você tem que ter a veia ou veio, enfim, de empreendedor. Não é uma coisa Uhum, que você fica meio perdido no meio do caminho, entendeu? Ou você tem a casca grossa pra caramba, porque, uhum, cara, você é o último a ser pago, você tem todas as prioridades antes de você não tem hora, você vai tomar porrada de todos os lados, você no começo, principalmente, cara, vai ter uma empresa enxuta, onde cada uma das pessoas é chave e, cara, inevitavelmente as pessoas têm ciclos. Essas pessoas saem, elas trocam, cada uma dessas trocas é um trauma, é um problema, então, assim, eu acho que tem que fazer um exercício de justamente levantar um pouco as próprias biografias, como você está fazendo comigo aqui, de certa forma, para entender uhum. se aquilo ressoa com a pessoa e o quanto ressoa ou não. Fala, cara, puta, não é comigo. Por exemplo, cara, quero trabalhar com saúde, com alimentação, papapá, mas, cara, mas eu não preciso ser empresário para isso. Tem outras formas. Falando do meu nicho, né? Cada nicho vai ter a sua Uhum, forma. Então, enfim, uhum, o cara pode, cara, sei lá, se é que o mercado financeiro desperta realmente paixões além do dinheiro, pode ser para alguém. Acho que para a maioria o cara se faz um esforço no curto prazo para poder dar aquela estilingada e sai, mas enfim, para quem realmente ama, cara, o cara não precisa ser empresário, ele pode virar um trader de mercado financeiro, ganhar uma baita de uma grana, mas o cara, pô, apanhou pra caramba, mas uhum, o nível de responsabilidade de você ser empreendedor ou de você ser um outro cara no meio da cadeia é outro mundo, são outros 500. Então uhum. eu convidaria a pessoa realmente a fazer essa reflexão. Edgar, a gente falou muito aí sobre a tua perspectiva alimentar, a sua história com a Bion, a gente falou sobre o que as pessoas precisam entender sobre alimentação, mas você tocou num ponto lá para trás na nossa conversa, que é também, de uma forma mais ampla, entender o que que é um estilo de vida saudável, né? O que que é estilo de vida. Então, aí contando a partir dessa sua trajetória, do seu despertar para esse universo e a sua experiência profissional, hoje em 2020, o que significa para o Edgar Calfá viver de forma saudável? Legal. Em primeiro lugar, eu acho que é viver em consonância com o que você acredita. Então, acho que pensamentos, palavras e ações, dentro do possível, estarem o mais alinhados que se conseguir. Tá? A gente está querendo ir para um lado. Tem gente que, por exemplo, sei lá, redes sociais é um convite para a gente fazer o contrário disso, né? É um convite. Então você tem a vida instagramável, né? Que você quer mostrar, enfim, que você quer falar, mas você vive completamente diferente daquilo. O que eu mais vejo são aquelas pessoas totalmente modificadas, né? Plásticas, que fazem coisas, 1 milhão de coisas o dia inteiro. E aí, assim, pô, a essência é o que importa, papapá, enfim. Então, realmente viver de acordo com o que se fala, com o que se sente. E, de uma forma mais pragmática, eu gosto muito de pensar que a saúde tem 4 pilares. Sono, e eu coloco o sono em primeiro lugar deliberadamente, alimentação, movimentos e emoção. Eu acho que a gente precisa ter uma gestão desses 4 pilares, tá? Então, assim, dormir mal faz com que todo o resto quebre. Então, não Uhum, dá para detalhar muito cada um dos 4, eles são, na primeira linha, autoexplicativos, teria muito mais a falar, mas enfim. Sono, alimentação falando pra caramba aqui, uhum, movimento, a gente nunca foi sedentário como espécie, então a gente não foi feito para ficar sedentário, a gente precisa se mexer, tá? Articulações, circulação, cérebro,
Enfim, inclusive antes de uma reunião importante, antes de uma apresentação, coisa assim, você dá uma irrigada no cérebro com exercício porrada, é um negócio super legal. E, cara, gestão das Uhum. emoções, porque inclusive aí volta um pouquinho do que eu falei de estar em consonância, você precisa estar em equilíbrio. Então, gestão das emoções, cara, o que te fizer bem, uma arte, um yoga, uma meditação, um livro, mas eu acho que a gente precisa realmente dar uma acalmada. Então, eu acho que estilo de vida é bem mais do que alimentação, que as pessoas, quando eu falo estilo de vida, as pessoas tendem a linkar de forma muito mais direta por conta da minha, dos meus to-dos diários, né? Mas enfim, eu acho que Uhum. realmente esses 4 pilares abraçam boa parte do que uma pessoa precisa para ter um estilo de vida realmente saudável. Incrível. E o que que você, antes da gente caminhar para nossa última pergunta, o que que você acredita que uma pessoa sugeriria para uma pessoa que, estava numa busca por viver de forma melhor? Quais primeiros passos? Porque a gente sabe que, como você falou, não precisa ser tudo de uma forma para outra, de um dia para o outro a pessoa vai parar de comer o junk, é um caminho que vai e volta, tal. O que que você recomenda de primeiros passos? Por onde a pessoa começar? Boa. O primeiro passo é começar. Então, por onde não é o mais importante, porque, como eu te falei, cara, eu fui para tudo que é lado. Eu vou te dar um exemplo. Eu, no começo, eu dava um jeito de comer pelo menos 3 tipos de grãos por dia. Não é que eu Uhum. abomino grãos ou que eu acho que grão é o demônio. Não acho, mas eu tenho certeza absoluta que não é a minha fonte principal de nutrição, não deveria ser a base da alimentação de ninguém. Você pode ser fonte de prazer, pode ser fonte do que você quiser. Uhum. Ah, mas eu me Muito legal. forçava a comer variedades de grãos. Então, assim, primeiro ponto, começa. E o segundo ponto cara, pega algumas pessoas que você considera referência, poucas pessoas, se for muitas você vai se ferrar. Pega poucas pessoas que você acha que tem uma linha de raciocínio razoável e segue aquela linha. Porque é o que eu falei antes, se você seguir várias linhas, querendo. Aí as pessoas, de preferência pessoas da mesma linha, porque aí você vai ter informações complementares, não informações que se chocam. Então, poucas pessoas que estejam entre si em consonância entre elas e com o que você acredita, porque aí você consegue seguir um caminho. Esse caminho pode não ser o certo, pode não ser o perfeito, mas ele é um caminho. Eu vou dar um exemplo. Eu, eu tenho convicção de que para a maioria das pessoas uma alimentação low carb ela faz mais sentido do ponto de vista metabólico e de saúde, tá? Então, Uhum. se eu for eleger um mal do nosso século, eu diria que é obesidade barra diabetes, elas estão juntas, tá? Na Uhum. maioria dos casos estão juntas, na maioria dos casos. Então, o que causa tanto um quanto o outro? Cara, mais do que excesso de calorias, que não causa diabetes, causa obesidade, mas é excesso de açúcar nas suas mais variadas formas. Então, eu acredito piamente que a low carb ela é melhor para a maioria das pessoas. É a única forma? Não. Você, por alguma razão, é um obcecado por carboidrato e adora e acha que não vive sem e não precisa. Beleza, cara, não tem problema. Você tem povos inteiros cuja alimentação é baseada em arroz, é baseada em batata e são povos, inclusive de algumas das blue zones, que são as zonas com a maior longevidade do mundo. Então, a Uhum. Sicília é um exemplo. A Sicília não, a Sardenha. Então, Sardinha. é... e cara, a base da alimentação lá é carboidrato. Eles comem inclusive massa, que é trigo, que é o Uhum. pior carboidrato que tem. Mas são alimentos de verdade, não são alimentos ultraprocessados, não são alimentos quimicamente feitos, produzidos por uma indústria que está, cara, colocando um monte de lixo lá dentro. Então, assim, comer comida de verdade, dentro disso que eu estou falando, você tem variações. Segue uma linha que você acredita. Mas, cara, Hum. comida de verdade é o foco de tudo. E se você achar que, cara, alguém está justificando para você que uma quantidade, ainda que em excesso de carboidrato, não vai te fazer mal, não tem problema, vai por aquela linha. Mas se você for por aquela linha, não coma também gordura em excesso, porque senão você vai se arrebentar. Os dois você Sim. não pode ter. Você vai ter. É o que eu falei antes. No meio do caminho você tem a proteína, ela vai variar muito pouco. O que você tem depois são os outros dois vetores, proteína e carboidrato, Uhum. gordura e carboidrato. Você não vai poder ter as duas no máximo, senão, cara, você vai engordar e vai arrebentar a sua saúde. Uhum. Então, e carboidrato junto com gordura não é uma combinação inteligente ao mesmo tempo, na mesma refeição, Uhum. etc. Então, Uhum. é, cara, é isso. Então, só retomando, é, encontrar uma linha que faça sentido, seguir algumas poucas pessoas que estejam alinhadas entre si, para você não ir para caminhos antagônicos opostos, e dentro disso, priorizar a comida de verdade. Eu acho que com isso o cara tem assim uma boa parte do caminho andado. Excelente. Edgar, última pergunta. Ah,
a gente tem aí enfrentado inúmeros problemas, né, como humanidade, como brasileiros, né, já vínhamos com vários, até a gente tomar esse último baque aí, essa última ironia do universo, eh, né, que foi essa pandemia. Eh, Você, apesar desses problemas, dessa jornada que você também falou, né, no século XX, de piora na nossa alimentação e tal, você acredita que a gente está progredindo em direção a estilos de vida mais conscientes e mais saudáveis? Eu trocando em miúdos, você é otimista em relação ao nosso futuro? É, com relação a esse ponto de vista, sou. Não são todos os pontos de vista humanos que eu sou otimista, mas de um ponto de vista de evolução de consciência e evolução, consequentemente, alimentar, eu sou pra caramba, por algumas razões. Primeiro, porque existe uma vontade da galera de aprender. Mesmo se você vai para a classe C, cara, a classe C está começando assim, cara, no alimento integral, entendeu? É assim, é uma coisa muito curiosa. Classe C, classe D, o nível de informação é outro. Mas mesmo eles, cara, eles já sabem que o integral é melhor do que o refinado. Tá? Ainda que isso não seja sempre verdade, mas assim, tá chegando algum tipo de informação. Então, cara, a informação, ela sempre aumenta, ela nunca diminui. Então, nesse quesito, sim. Além da informação, você tem uma abertura. As pessoas querem aprender, porque é da natureza do ser humano querer melhorar. E acho que um terceiro ponto é que tudo na vida é pendular. Você tem moda que é pendular, você tem até músicas que são estilos musicais que são pendulares. Hoje se faz músicas novas com estilo antigo, estilo de anos 60. A própria Amy Winehouse foi um exemplo disso, mas tem tantos outros. Estilos antigos, ela vai e volta, a moda vai e volta, a alimentação também vai passar por esse processo. O que é esse processo? A gente veio de algo que, cara, é muito recente, quer dizer, estamos falando de algumas décadas do extremo do junk, né? Quer dizer, começou, com químico pra caramba, com fritura pra caramba, com carboidrato refinado de todas as formas, etc. A gente tá chegando, já chegou, na minha opinião, já chegou no limite da merda. Não dá para piorar mais. A gente tá como você falou naqueles dados no começo do nosso papo. Cara, no Brasil você tem mais de 60% dos brasileiros acima do peso, cara. Nos Estados Unidos é mais de 70%. Não é normal, não é razoável. No México é 75%. Não é razoável, entendeu? Assim, e tudo que vem a partir daí, tá? Então, daria para destrinchar muito isso. Sim. Então, não dá para a gente olhar esse número e achar que isso, cara, faz parte da vida, que é normal, que faz parte da vida a gente chegar nos 60 anos tomando um monte de remédio, chegar nos 70 anos, cara, e ninguém se assusta mais quando o cara tem um câncer, um Alzheimer, um Parkinson, um diabetes, porque é parte, cara, da vida. Não, não é parte da vida, cara. Isso são doenças de estilo de vida merda, inclusive, entendeu? Então, assim, a gente tem que melhorar. Eu acho que sim, a gente está trazendo esse pêndulo agora para um lugar um pouco mais, ainda longe, mas um pouco mais em direção ao que a gente originalmente estava acostumado a colocar para dentro. Então, eu acho que por esses três ângulos eu sou otimista, assim. Edgar, eu só tenho agradecer mesmo primeiro por dividir esse conhecimento com a gente aqui, e segundo por contribuir com essa sua visão, né? Porque é difícil pessoas que, primeiro, que têm uma paixão para falar do que estão fazendo dessa forma, e que são capazes de articular sobre uma coisa, mas de estar fazendo algo que realmente está buscando trazer novidade e bem, e uma perspectiva alimentar diferente para as pessoas, que não é só o produto, é a perspectiva, é o estilo de vida, é a capacidade de enxergar novas formas de se relacionar consigo mesmo, com o seu corpo, com o ambiente, e é um serviço, acima de tudo, um serviço social, um serviço público que você está prestando, assim, e eu te agradeço pessoalmente como consumidor da Beyond, mas como também apresentador desse programa e desse projeto. Obrigado por dividir isso com a gente, e deixa aí no final, se o pessoal quiser seguir a Beyond, deixa aí teus recadinhos aí de final, para você finalizar com as tuas últimas palavras, e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Matheus. Foi um prazer. Obrigado pela abertura aqui das redes sociais. Legal. Nosso Instagram, Facebook, enfim, é Beyond Nutrição, B-O-N Nutrição, ou Nutrical, né? A gente dá bastante informação lá, tanto no feed quanto nos stories, com relação a, enfim, estilo de vida saudável de forma geral, alguns estudos eventualmente, com vídeos e tudo mais. E o meu pessoal é
Ed Calfat, ED, Calfat é C-A-L-F-A-T. Por aí a gente vai estar escrito em algum lugar. A gente vai deixar assim, a gente vai colocar aqui, claro. Perfeito. Então, pô, é isso. E tanto em um quanto em outro, no Ed Calfat são mais, enfim, coisas pessoais e tudo mais. Mas tanto em um quanto em outro eu respondo, obviamente, direto, tá? Então sou eu que tô lá mesmo, assim, tenho o maior prazer. Tem muita pergunta que é, de fato, ligada a muito detalhe. Então, ainda não consegui terceirizar esse to-do dentro da empresa. Espero conseguir um dia, mas sou eu que tô lá respondendo full por enquanto. Pois é, não, e é verdade isso aí. O Edgar é uma das pessoas mais abordáveis, com quem eu já falei, respondeu super rápido ali, marcamos, estamos aqui conversando. Então, mais uma vez também por isso, obrigado aí, Edgar, e boa sorte para a Bion, boa sorte para o nosso mundo, estamos precisando, e que as pessoas possam aos poucos aí despertar e começar a prestar mais atenção na relação dos alimentos com a sua saúde, e buscar estilos de vida melhores para si, para o mundo, que a gente está precisando disso mais do que nunca. Um abração, Edgar, família Bion. Matheus. Valeu. Tchau, gente. Obrigado pelo convite. Um abração para vocês. Valeu. Valeu, cara. Até mais. Pessoal, tchau. Até a próxima. É isso aí. Vive Agora. A Rádio Vive Agora foi criada e apresentada por Matheus Potomati e Dom L. A direção de arte é minha, Marina Tavares. A edição de áudio e trilha sonora é do DJ Roger. E a produção de áudio e de luz é do Gustavo Potomati. O programa tem caráter exclusivamente informativo. E as afirmações feitas aqui não constituem a prática de medicina ou de qualquer outra disciplina da saúde. Recomendamos cautela com o uso de informações e produtos divulgados aqui, e não nos responsabilizamos por eventuais efeitos adversos decorridos dos mesmos. As opiniões expressas pelos convidados são de sua responsabilidade exclusiva, e nós não advogamos ou garantimos suas qualificações ou credibilidade. O programa pode conter apoios pagos por anúncios de produtos e serviços. As pessoas presentes nesse programa podem ter interesse financeiro direto ou indireto em produtos citados aqui. Se você acredita que possui algum problema de saúde, consulte um profissional especializado.